Tornou-se o top no The Game Awards 2022. Rolou a maior premiação do mundo dos games. E junto com essas premiações todas, só trailer que deixou a gente babando de vontade de jogar. Rolou Tekken 8, Hades 2, o novo Bayonetta, o novo Crash e até Death Stranding 2. Tudo isso e muito mais. Só seguir comigo nesse vídeo. Tu é game casca grossa, tu não é gamer casca grossa que nem eu. Vamos ver. Hey, Nestros, Peter aqui. Rolou a TGA 2022, que é a maior premiação dos games que rola todo ano. Muita notícia bacana, muito jogo irado, muito visual, é coisa incrível, né? Pra quem gosta de game, pra quem que é apaixonado por game, como eu só adoro esse mundo de games, né? Rolaram várias premiações, mas também anúncios bombásticos. Nesse vídeo eu vou fazer um resumão dos principais anúncios que rolaram nesse evento. Então aproveita e se inscreve nesse canal. Vai querer, você tá no embalo, né? Aperta o botão, aperta o A. Se inscreve no canal que é importante, vamos falar bastante agora sobre isso. Mas bora falar primeiro das premiações, né? Já que toda a ideia do evento é premiar os melhores jogos do ano. Foram várias categorias, mas bora focar agora nas principais. Arcane ganhou a melhor adaptação para filme ou série. Zelda Tears of the Kingdom ganhou o game mais esperado de 2023. Multiversus ganhou o melhor jogo de luta. Splatoon 3 ganhou o melhor multiplayer. Gran Turismo 7 ganhou o melhor jogo de corrida e esporte. Marvel Snap ganhou o melhor game mobile. Stray ganhou o melhor game indie e por aí vai. Só pra você ter noção de alguns prêmios, né? Mas quem roubou a cena, galera, foram Elden Ring e God of War Ragnarok. Não podia ser diferente. God of War Ragnarok ganhou melhor game de ação e aventura, inovação e acessibilidade, melhor trilha sonora, melhor design de áudio, melhor narrativa e melhor atuação com Christopher Judge, né, que é o ator que interpreta o Kratos. Maluco passou o cerol, o Kratos passou o cerol, né, o Clayton Mão de Guerra passou o cerol. Já Elden Ring ganhou melhor RPG, melhor direção de arte e melhor direção de maneira geral. Mas o que a galera quer saber mesmo é quem ganhou o jogo do ano. Peixe, para de rolês. Quem ganhou o jogo do ano? Que é o famoso God, né? God of the Year. A disputa tava entre Elden Ring e God of War Ragnarok, né? E quem levou a melhor foi... Rufem os tambores, editor, tá rufando o tambor, tá? Vê lá, editor. Elden Ring. Aproveita e comenta aqui embaixo se você concorda com a vitória do Elden Ring ou se você preferia que fosse God of War Ragnarok, né? Se tivesse ganhado. Tô realmente curioso. Ou nenhum dos dois, comenta aqui embaixo. Mas bora falar agora dos anúncios. E não foi pouca coisa não. Bora lá. Hades 2. Um dos games indies que a galera mais se amarrou vai ganhar uma continuação. Inclusive, o primeiro Hades disputou o game do ano em 2020. O jogo parece que vai ter a mesma pegada do primeiro, só que dessa vez a gente vai controlar a princesa do submundo. Não tem data ainda, mas chega em 2023 e acesso antecipado pro PC. Novo jogo do Hellboy. Galera, olha a surpresa quando a gente viu um novo jogo do Hellboy sendo anunciado. E o que ficou mais top é que esse jogo tem gráficos que imitam a arte do próprio quadrinho, né? Do próprio Mike Mignola. Tem tudo pra ser uma parada top pra quem é fã do Hellboy. Não tem data de lançamento, mas vai chegar pra todas as plataformas atuais. Porra, tá maneiro demais. Bayonetta Origins. Por essa ninguém esperava, né? Um novo game da Bayonetta. Dessa vez um spin-off contando as origens da personagem. E pelo que foi mostrado, o game vai ser bem mais leve, bem mais família do que os jogos anteriores, né? Não sendo a ação desenfreada de sempre, isso que eu quero falar. Inclusive a gente vai controlar a Bayonetta ainda criança. Vai ser no dia 17 de março de 2023 pro Nintendo Switch. Falta pouco. Batman no Esquadrão Suicida. Rolou também um novo trailer do game Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Pra quem não tá ligado, nesse game a gente vai controlar o Esquadrão Suicida numa missão de caçar a Liga da Justiça que vai estar sendo controlada pelo Brainiac. Já rolaram trailers mostrando o Superman e o Flash e agora apareceu o Batman. Uma observação aqui, galera, é que, ao que tudo indica, esse Batman é o mesmo da saga Batman Arkham, né, já que tinha sido confirmado pelos desenvolvedores do jogo que os games se passam no mesmo universo. Isso é legal pra caramba, é até meio estranho, meio surreal. E uma pista de que isso é verdade mesmo, que você pode estar desconfiando, é que a Arlequina chama o Batman de Bruce na frente de geral, e ninguém ligou. Então geral sabe da identidade do Batman. Enfim, foi confirmado também que esse vai ser o último trabalho do dublador Kevin Conroy como Batman, né? Infelizmente você sabe o que aconteceu, né? Kevin Conroy foi o dublador oficial do Morcegão, porra, desde a série animada, lá atrás dos anos 90, né? Tem voltado pro papel em várias outras animações de games. Já fez até uma versão em live action no crossover do Arrowverse. Aí o cara faleceu recentemente. Deixou, é realmente uma perda grande, uma perda grande. Inclusive eu vi um vídeo do Márcio Seixas. Ele postou no Instagram que, olha, quando eu vi aquele vídeo, se alguém conhece o Márcio Seixas, dublador, e passar essa mensagem pra ele, seria muito bacana ele saber que ele me emocionou muito. O Márcio Seixas me emocionou muito quando ele disse no final assim: em breve a gente vai estar junto, né, no céu, vendo quem tem a voz mais legal do Batman.
Galera, foi emocionante pra caramba. Enfim, né? O Kevin Conroy faleceu, o Márcio Seixas continuou com a gente, graças a Deus, né? Então esse game do Esquadrão Suicida também vai servir de homenagem pra ele, né? Pra voz do Batman, que todo mundo gostou. Durante anos, todo mundo amou essa voz. Talvez um dos melhores Batmans de todos os tempos. Tekken 8. Aí, meu primeiro jogo de luta que eu conheci. Isso foi no PlayStation 1 ainda. Na verdade, eu conheci um outro que era Star Gladiators, acho que era isso. Depois, logo em seguida, Tekken. Tekken eu jogava sem parar. Eu queria zerar cada personagem. Eu era viciado nesse jogo. E esse jogo tá sensacional. Isso agora, o Tekken 8. Os gráficos estão mega realistas, sabe? Os movimentos dos personagens estão cabulosos. Não dá pra acreditar que Tekken sempre vai tendo essa melhora, esse upgrade. O trailer trouxe a primeira gameplay do jogo e confirmou a volta, inclusive, de alguns personagens, como, por exemplo, o Paul Phoenix, o Marshall Law, o King, a Jun Kuzama. O game vai sair pra PS5, Xbox Series e PC, mas ainda não tem data de lançamento. Porra, galera, isso aí tá bom. Isso eu quero ver quem me desafia. Eu sou bom, hein? E eu não jogo assim, não. Não, eu faço uns combozinhos. Que é isso? Nova DLC de Horizon Forbidden West. Muita gente estava especulando que essa DLC iria acontecer e ela foi oficialmente anunciada na TGA, né, no The Game Awards. A expansão se chama Burning Shores, já chama atenção por se passar numa versão toda destruída de Hollywood e também pela Eloy tá montada num bicho mecânico voador. Vai sair no dia 19 de abril de 2023 pro PlayStation 4, PlayStation 5. Diablo 4, saiu um novo trailer cinemático, cinematic, pô, do aguardadíssimo Diablo 4. Quem é que não tá esperando esse jogo? E com esse trailer, finalmente anunciaram a data de lançamento. Aliás, você viu esse trailer? Galera, esse trailer, eu fiquei impressionado com aquela imagem de fundo, assim, aquela coisa surreal. A gente vê eu poderia ver franquias de cinema com aquela animação. Você percebe que algumas animações de game são muito melhores que animações de cinema? Você pode até falar, pô, como assim, Pedro? Algumas? Todas, né? Bom, enfim, o game vai sair no dia 6 de junho de 2023. Fora isso, a pré-venda já tá disponível. Final Fantasy XVI. Outro game que ganhou um novo trailer cabuloso também e data de lançamento foi o Final Fantasy XVI. O game vai sair no dia 22 de junho de 2023, como exclusivo do PlayStation 5. DLC do Cyberpunk 2077. Rapaz, esse nome me dá até oruca, né? A gente já falou dessa DLC aqui no vídeo passado. Ela vai se chamar Phantom Liberty, vai expandir a história do Cyberpunk 2077. Pode ser que ela também seja a última DLC do jogo, né? Já que foi confirmada a produção de um novo Cyberpunk. Maior surpresa nesse trailer é que a gente vai ser um personagem interpretado pelo Idris Elba no jogo. Crash Team Rumble. Mais um jogo novo do Crash foi anunciado. Dessa vez um spin-off focado em batalhas de arena. Já teve um jogo assim no passado chamado Crash Bash, que era quase um Battle Royale. Mas aqui as partidas são entre times. Vai ser em 2023 pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series. Banishers. Esse é um novo jogo de RPG de ação que chamou bastante atenção. Tá sendo feito pelos mesmos criadores de Life is Strange e tá previsto pro final de 2023. Bora ficar de olho nesse game aí, hein? Crime Boys Rocket City. Tá, não teve GTA 6, mas esse game parece que vai chegar bem perto disso. Vocês provavelmente estão vendo, né, o visual aí. O jogo parece que vai ser mundo aberto, em primeira pessoa, parecido com Cyberpunk, mas vai se passar numa cidade estilo Miami dos anos 90. E o que mais chama atenção aqui é o elenco. Só galera de peso, olha. Danny Glover, Danny Trejo e até o Chuck Norris. Esse game parece que vai ser bem top. Sai no dia 28 de março para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Falta pouco também. Novo Armored Core. Hoje em dia, muita gente só lembra da From Software por causa dos jogos da linha Souls. Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, por aí vai. Mas muita gente esquece que antes dessa onda toda de Souls-like, a From Software era conhecida por fazer jogos de robôs gigantes. E a principal franquia era Armored Core. Pois é, ela tá de volta, porque os caras anunciaram um novo game da saga chamado de Armored Core 6 Fire of Rubicon. Com certeza muita gente ficou hypada até pra procurar os jogos antigos agora. Star Wars Jedi Survivor. Outro jogo mega guardado é esse aqui que eu tô falando. A sequência do Jedi Fallen Order que vai continuar a história do Jedi Cal Kestis. O game vai se passar 5 anos depois do primeiro e já mostra uma evolução monstruosa, tanto em gráficos como em gameplay. Dá até pra perceber isso na cara, né? Vai ser no dia 17 de março para PlayStation 5, Xbox Series e PC. Death Stranding 2. E bora terminar o vídeo com esse anúncio bombástico. Death Stranding 2 é anunciado com um trailer cinemático que, como sempre, deixa a gente mega confuso e curioso para saber o que vem por aí. O jogo conta com a volta do Norman Reedus, Troy Baker e Leslie Dux no elenco, representando os personagens. O trailer mostra o Sam mais velho, né, dando a entender que é uma continuação. Mas, ao mesmo tempo, tem trecho com a Fragile, que indica que pode ser um prequel ou que vai ter muitos trechos de flashback.
Enfim, não tem como saber ainda. E o game também não tem data de lançamento. Também foi falado que DS2 é um título provisório, então pode ser que o game nem receba o número 2 no título final. Bora esperar pra ver. Desses que eu citei aqui, desses títulos todos, qual você mais hypou? Qual que você tá mais afim de jogar isso aí? Mais te impressionou? Comenta vários. Qual que mais te impressionou? Qual que você mais tá afim de jogar? Qual que tem o melhor gameplay? Qual que tem o mais casca grossa? Comenta aqui embaixo. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, obrigado de coração por fazer parte desse canal. Chegamos a 13 milhões, porra, maneiro. Vim falar isso num vídeo de game, né? Maneiro pra caramba. Obrigado, galera. Vocês são casca grossa pra caramba. Que comunidade maneira. Porra, obrigado. Tamo junto, até a próxima. Fui!